texto é de Apocalipse, capítulo 20, os versos de 7 a 15. Apocalipse 20, sejam bem-vindos todos. Apocalipse 20, de 7 a 15. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e então, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra e abençoa-nos, ó Senhor, instruindo-nos pelo Teu Santo Espírito. Capacita-nos, ó Deus, a viver e a propagá-la através das nossas vidas e da nossa palavra. Abençoe a vida de todos, ó Deus, e consola-nos, fortaleça-nos e anima-nos. É o que pedimos no estudo da Tua palavra nesta noite. Amém. Ok, vamos lá, meus irmãos, entender um pouquinho mais. Estamos caminhando aqui para o final do livro. Uma feliz realidade nós podemos encontrar nesse capítulo 20 do texto de Apocalipse. Essa feliz realidade nós chamamos de o milênio que já é inaugurado. Nós já estamos no milênio, na nossa posição, na nossa interpretação, nós não aguardamos o milênio que virá, nós já estamos vivendo o milênio. O milênio começa quando Cristo vence na sua morte de cruz, e ele se dá não por 1000 anos literais, mas ele se dá pelo tempo de Deus, ou seja, o querer de Deus é perfeito. São 1000 anos que nós colocamos como o período perfeito de Deus, entre a primeira e a segunda vinda. E dessa forma nós já estamos vivendo esse período. Esse é um período de alegrias para a gente, de uma feliz realidade, porque uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que há liberdade para a pregação do Evangelho a todas as nações. Se a gente perceber no versículo 1, Satanás é amarrado, é a antiga serpente, verso 2. No versículo 3, ele é lançado no abismo, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então isso é importante para a gente. Não enganar mais as nações até se completarem os 1000 anos. Já falamos que o poder dele está limitado. Por isso o Evangelho chega em todos os lugares e vai chegando em todos os lugares, no trabalho missionário, no trabalho evangelístico, na vida da igreja, de todas as igrejas fiéis à palavra do Senhor. Então a igreja está livre para pregar esse Evangelho, tópico 2. Tópico 3, há uma restrição do poder e da força de Satanás. Ele não pode mais enganar as nações. Então significa que o desenvolvimento do Evangelho depois da morte de Cristo é uma coisa extraordinária. É só você perceber Jesus Cristo, antes de subir ao céu, dizendo aos discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas antes ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Significa que na autoridade de Cristo, o Evangelho vai alcançar todas as pessoas, ou todos os eleitos de Deus, em todos os lugares que assim Deus quiser. Há uma restrição então dessa força de enganação.
Se vocês perceberam na leitura que nós fizemos, entra muito a palavra seduzir. Seduzir é uma das formas de enganar. Satanás ele trabalha com esse poder de enganação, sedução, né? Transformando as coisas horríveis em agradáveis, uma espécie de antipropaganda. Então o milênio, portanto, começou com a ressurreição de Cristo e será concluído antes da sua segunda vinda. Então essa é a nossa visão aí teológica sobre o milênio. E o que podemos chamar de milenismo inaugurado? Essa é a maneira de nós falarmos sobre o milênio. Milenismo já inaugurado. Bom, falamos desde o início. O que temos aqui é uma visão simbólica e não uma visão literal. Alguns vão tentar enxergar essa visão aqui. Nós não temos essa visão literal. Nós estamos aqui vendo figuras, assim, numa visão de João que está sendo interpretada. Então nós não entendemos que Satanás esteja preso com correntes, num buraco. Na verdade, essa é uma prisão espiritual. E falamos também que essa prisão não é uma prisão que deixa Satanás totalmente inativo. Ele está com poder limitado. Ele pode realizar coisas terríveis ainda, e ele realiza, e ele tenta, né? Então há poder limitado para que ele possa enganar as nações, mas ele tem poder, né? Isso podemos dizer que ele tem poder, sim. E aí nós estamos entendendo 7 sessões do livro de Apocalipse. A primeira sessão, Cristo no meio dos castiçais, o capítulo 1, né, até o capítulo 3, verso 22. Depois a visão do céu e dos selos, capítulo 4, e fomos até o capítulo 7, verso 17. Depois a terceira forma. E tudo isso são repetições, não são coisas novas, são repetições, e numa dessas repetições temos mais clareza quanto a outras repetições. Terceiro, as 7 trombetas, capítulo 8, vai até o capítulo 11, verso 19. Depois, a quarta divisão, o dragão perseguidor, né? Capítulo 12, e vai até o capítulo 14, verso 20. Depois temos a quinta sessão, as 7 taças, do capítulo 15 até o capítulo 16, verso 21. Depois a sexta, a queda da Babilônia, capítulo 17 até o capítulo 19, verso 21. E agora estamos na grande consumação, que é o capítulo 20 e vai até o final do livro de Apocalipse, o capítulo 22, verso 21. Nessa parte que nós lemos, termina os 1000 anos. João, por visão, vê o fim dos 1000 anos. Isso significa que em dado momento acabará a limitação do grande inimigo da igreja. Ele se tornará mais ilimitado no seu poder de enganar. Então, quando termina os 1000 anos, vai terminando os 1000 anos e o poder de Satanás vai aumentando, enganando assim as nações. Alguém disse, reverendo, não poderia parar, não? Poderia acabar de vez logo, desculpa a expressão, com o tinhoso? Né? Poderia acabar logo de vez com o dragão? Deus sabe, meus irmãos, por que é necessário que ele seja solto por breve tempo. Não há uma explicação tão clara na Bíblia sobre por que é necessário. Uma coisa que poderíamos deduzir é que geralmente a igreja ela é depurada nas perseguições. Dá para entender isso? Há uma depuração. Sabe o que é a depuração? Uma peneiração. Uma depuração é o ouro. Ele precisa ser extremamente aquecido para que as impurezas subam, né? E aí o ourives ele pode tirar as impurezas, né? Uma peneirinha. Da mesma forma, podemos entender que é nas perseguições que aparecem os verdadeiros crentes. Então, se é necessário que nos últimos momentos os cristãos passem por isso, talvez seja porque a igreja estará tão mundanizada que somente através dessas perseguições nós reconheceremos os verdadeiros crentes.
Então aqui um dos grandes problemas que a gente vê, que o texto de Apocalipse trata, é do mundanismo dentro da igreja. A mensagem de Apocalipse é para uma igreja que se mantém pura, que não se deixa envolver pela doutrina dos nicolaítas, como a gente viu na primeira sessão, não é? Dos falsos judeus, da sinagoga de Satanás. Então uma das coisas que a gente pode perceber é que o texto de Apocalipse está nos precavendo quanto ao problema interno da igreja, onde muitas coisas começam a ser toleradas, aceitas como normais e naturais, né? E a gente vai vendo, talvez hoje a gente consiga perceber já algumas coisas assim, algumas coisas que vão sendo entendidas como naturais e normais dentro do contexto da igreja. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então significa que assim acabará a limitação do grande inimigo da igreja. E aí temos o ponto 1.1. Reúne forças contra a igreja. Olha só o que diz o texto. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Aqui a gente percebe que a igreja estará em todos os lugares do mundo. Porque a gente percebe aqui, 4 cantos da terra. Em todo lugar, né, de todos os lugares, né, sairá essa força Gog e Magog. O que significa Gog e Magog? É importante que você entenda o texto de Ezequiel, e aí a gente teria que ler 2 capítulos. Eu vou pedir para que você leia isso em casa. 2 capítulos de Ezequiel, que é o 38 e o 39. Nesses 2 capítulos você vai entender esses inimigos que se levantam contra a igreja. Grandes inimigos que se levantam contra a igreja. E o texto de Ezequiel aponta para os últimos momentos do povo de Deus, como nação, que é o povo de Israel. E nesses últimos momentos do povo de Deus como nação, eles enfrentariam um grande inimigo com grande poder, e esse grande inimigo é conhecido como Gog e Magog. E nós vamos saber que esse grande inimigo representa o poder de Antíoco Epifânio, ou Epifanes, né? A última grande opressão que o povo de Deus como nação suportou na antiga dispensação. Está se repetindo. Ezequiel 4. 38 e 39. São 2 capítulos, tá? 38 e 39. 2 capítulos. Percebam aqui uma coisa. Esse último inimigo que foi profetizado por Ezequiel realmente veio na figura desse rei, que era um forte e poderoso rei do norte, na Síria, que lutou contra Israel e quase destruiu Israel, mas isso durou breve tempo. Então é como se estivesse repetindo essa história agora no final da outra dispensação, que é essa dispensação que nós estamos vendo agora. Haverá uma grande força contra a igreja, virá com tanto poder, com tanta força, para querer destruir a igreja. Representa aí o ataque final da antiga dispensação. Então, um exército muito numeroso, representando assim uma oposição contra a igreja. A tribulação sob o poder de Antíoco Epifanes, ainda que severa, foi também curta. Representa assim a breve tribulação da igreja, que fica assim também prefigurada. Você vai perceber em alguns textos que haverá essa breve tribulação. E a gente já viu isso nos evangelhos. Alguém abra para mim? Me ajuda aí, por favor. Em Marcos 13, 20. Marcos 13, 20. Marcos 13, 20. Me ajuda aí. Espero que esteja colocado correto aí. De vez em quando eu erro nas citações. Quem achou, leia para mim com voz alta. Então haverá a grande tribulação, mas o próprio Senhor abreviará esses dias. Porque se Deus não tivesse abreviado esses dias, até mesmo muitos eleitos seriam destruídos. Por que Deus abrevia? Isso é importante, por causa da igreja. Então, na nossa interpretação, a igreja estará na grande tribulação. Alguns dizem que não, que ela será arrebatada antes. Esse texto aí está dizendo ao contrário, que a igreja está lá, na visão dos seus
eleitos que está lá. Então, a igreja passará pela grande tribulação, ela não será liberta dessa grande tribulação, ela estará lá. Ela enfrentará os problemas da grande tribulação. Então, é isso para nós. Em Apocalipse 11:11, nós vamos ver essa mesma fala numa outra sessão do capítulo aqui de Apocalipse 11:11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os ouviram sobreveio grande medo. Então aqui a gente percebe também um período breve. Então a grande tribulação é um período breve, é um período breve. Mas aqui vai uma ressalva para todos nós. O livro de Apocalipse, ele mostra que nós podemos passar isso na escatologia individual. Eu já tentei explicar isso algumas vezes para vocês. O que é escatologia individual? Alguns lugares passam por isso, independente de ser nesse período. Ou seja, isso pode acontecer antes também. Em alguns lugares, eles podem viver essa grande perseguição, essa caça, esse momento terrível e drástico. Nós chamamos hoje, o lugar que mais sofre isso, janela 10/40, que seria toda aquela parte da África e o Oriente Médio e Ásia. África, Oriente Médio e Ásia, que são lugares que para alguém ser crente tem que ter muita coragem, porque pode morrer a qualquer momento. Carregar uma Bíblia. Os huguenotes do século XVII, a invasão moura em alguns lugares ali da Espanha e Portugal. Então você encontra ali momentos em que a gente pode passar por isso. Em outras palavras, hoje nós vivemos aqui num país de certa forma livre, mas ninguém sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Então é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Essa liberdade que nós temos, ela pode se perder aí drasticamente. Então, a igreja em todos os lugares do mundo sofrerá perseguições. E a gente vê isso com Gog e Magog, que representa uma força em todos os lugares. 1.3 nós chamamos isso de poder, e 1.4 também. A fim de reuni-las para a peleja, o número dessas é como a areia do mar. Olha o tamanho desse exército, o poder desse exército. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então a igreja sofrerá aí graves consequências nesse período. A gente tem que encontrar o significado disso, e a gente tem. Primeiro, o tempo da poderosa ação missionária da terra terminará. Não haverá tanta liberdade assim para pregar o Evangelho. Quem pregar o Evangelho, por certo, será morto. Essa é uma das formas da gente entender a grande perseguição. Talvez haverá até aquela coisa assim do tipo, nós toleramos, mas se você quiser impor isso, você vai morrer. Então, uma perseguição a quem prega. O que podemos interpretar é que certos lugares da terra já estão em plena época de pouco tempo, Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. O Armagedon de alguns já está de uma certa forma acontecendo quando a gente vê lugares sendo extremamente perseguidos, não tendo liberdade de pregação, não tendo possibilidade de pregar. E o reverendo Osni esteve aqui e mostrou um pouco para a gente do que é isso naquela região lá que nós comentamos. Terceiro ponto, a derrota final dos inimigos da igreja. E aí a gente vai ver nos versículos posteriores do capítulo 20, a derrota final desses inimigos. Então, no capítulo 20 de Apocalipse, vamos até o verso 9, aí depois o verso 10 em diante. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. Então, na vinda de Cristo para o juízo, os inimigos serão destruídos. Quando Cristo descer, isso será um prenúncio de que Cristo está às portas, ou seja, a dificuldade que a igreja terá de pregar o Evangelho, é um prenúncio de que o inimigo está às portas, que Cristo está às portas, o inimigo está derrotado e que Cristo está às portas. Os inimigos não vencerão. O diabo, o sedutor deles, olha aí de novo a expressão sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram
não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então aqui você vê que eles nem pelejarão direito contra a igreja, e já serão destruídos, e logo lançados no lago de fogo e enxofre. Isso aqui é o inferno, de fato. Aqui é o inferno. Até então, quando a gente vê os mortos anteriormente, não é no inferno, é um estado intermediário mesmo. Aqui é o inferno. Aqui temos uma recapitulação do capítulo 19, versos de 17 a 21, e de Mateus 5, verso 41. Vamos voltar lá para Mateus 5, 41? Alguém leia para a gente também, para deixar isso bem nítido para a gente. 25, 41, tá? Mateus 25. 25, 41. Vou ler então. Por favor. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Passará o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja bem, Cristo é o que mais falou sobre o inferno. E sempre quando Cristo fala de inferno, a expressão é eterno. Então os mormons, adventistas, testemunhos de Jeová, dizem que não, o inferno é temporário. É um espacinho de tempo. Alguns que cometeram mais pecados vão ficar mais tempo lá. Alguns que cometeram menos pecados ficarão menos tempo lá. E depois serão aniquilados. Deixarão de existir. É uma doutrina muito agradável essa. Porque em contraposição a esses textos, nós estamos falando de eternidade. Nós temos que pregar sobre isso. As pessoas têm medo de pregar sobre isso, mas tem que pregar sobre isso. Quem não crê em Jesus Cristo sofrerá eternamente. Viverá no inferno eternamente. Não tem outro caminho. A Bíblia não adoça isso, não ameniza. É assim, é drástico mesmo. É drástico. Preparado para o Satanás e os seus anjos. Sim, sim. Aniquilado seria uma tranquilidade, né? Ser aniquilado. Bom, morte também, morte significa também separação, né? Separação. Para sempre de Sim, Deus, sim, né? sim, para sempre. Para sempre. Exatamente. Essa é a morte eterna, né? É a segunda morte. Bom, é isso que nós estamos vendo aqui. A expressão onde já se encontram, eu quero que vocês entendam que não existe no original. Na nossa versão tem, mas no original não existe, né? Onde já se encontram. É como se dissesse o seguinte: teve um momento que foi para o lago de fogo, né? A besta e o falso profeta, e depois foi Satanás. Não existe isso no original. Todos já se encontrarão lá concomitantemente. O dia da derrota final será o dia em que o falso profeta não terá poder sobre a igreja, e nem a besta terá poder sobre a igreja, e Satanás, juntamente com a sua trindade, né? Satanás representando a trindade do mal, cairá definitivamente, sendo lançados no inferno. Então, essa versão é uma versão de quem já está mais propenso a pré-milenismo, mas nós entendemos que aqui temos uma outra configuração. Do capítulo 20 até o 21, nós temos a recontagem da história da redenção, retornando pela 7ª vez, e agora mostrando o fim definitivo dos inimigos da igreja. Então, colocamos aí como ponto a derrota final dos inimigos da igreja. Tá bom? Dos inimigos da igreja. Até aqui precisamos dizer o seguinte: vamos pegar aí, né? O nosso time sempre vence, né? Lembra aquela musiquinha? Uau, nosso time vence no final. Como é que é? Alguma coisa, vamos lá. Melhor deixar essas coisas. Os inimigos são totalmente destruídos. Satanás, o que quer o fim da igreja; a besta, o poder perseguidor de Satanás no mundo, né? Uma igreja do dragão; e o falso profeta, que é a religião anticristã. Onde Satanás está,
ali estão os outros dois. Então, todos eles vão ser derrotados no lago de fogo. E aí o juízo. O juízo começa com o trono branco, verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então você tem aí o trono branco. O que é isso? É Cristo como rei. Mateus 25, 31. Mateus 25, não, 25, 31, é isso mesmo. Quando vier o Filho do Homem, a sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha só, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade. Então, olha só, concomitantemente os inimigos são jogados no fogo eterno, e já Cristo está no seu trono branco, e aí nós vamos ver a sua majestade e todos os anjos com ele, e então se assentarão no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas, o 32, já estou pegando aí o 32, lê para a gente 32, Tereza. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele expulsará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e ovelhas. Exato. E se você ver o 34, você vai ver: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá. Então temos aqui a visão do grande trono branco. O branco representa toda a santidade, a santidade de Deus. Não há mistura entre Deus e pecado, por isso que só poderá estar do lado de Deus aqueles que foram alcançados pelo sangue de Cristo. Não haverá espaço para alguém que vai se arrepender, porque eles estão maculados, sem a referência de Cristo. Então, o branco representa a santidade, só pode ter comunhão com Ele quem esteve neste mundo banhado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o momento que tomamos a ceia e entendemos que estamos ali dignos diante da presença de Deus, não por causa de nós, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo que nos faz santos diante da presença de nosso Deus. Então essa é a referência principal de santidade aqui, que é o trono branco. O que temos aí? O fim dos últimos dias, cuja presença fugiram o céu e a terra. Para nós, nesse momento do retorno de Cristo, não haverá mais céus e nem terra, destruição de terra e céus, não haverá mais isso. É um espaço para formar um novo céu e uma nova terra. Então nesse momento deixa de existir todas essas coisas, acaba tudo isso, fugiram da presença dele os céus e a terra. Não há mais universo no sentido que a gente vê, tudo passa e nós só temos uma perspectiva da santidade e da majestade de Deus na pessoa de Jesus. Outra coisa que a gente vê também é a ressurreição de todos. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Quem são esses grandes e pequenos? São os grandes e pequenos do mundo, ou seja, pessoas que basicamente passaram sem que ninguém percebesse, mas pessoas que também passaram e todo mundo percebia. Então quando a gente vê grandes e pequenos aqui, vamos falar dos grandes atuais. Einstein, dos grandes atuais, os presidentes aí, as pessoas de renome, todos estes a gente veremos todos eles nessa situação, diante do trono para serem julgados. E tanto os grandes e pequenos também da história da redenção. Veremos Isaac, Abraão, estaremos com todos eles. Veremos esses grandes. Olha, ali está, quem é aquele ali? Lá Isaac. Quem é aquele? Nós teremos esta consciência diante desse momento, postos em pé diante do trono, e haverá um juízo. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Nada escapa à memória de Deus. Ou seja, tintim por tintim. A Bíblia fala que uma palavra frívola
nós prestaremos conta dela no último dia. Então, todas as coisas passarão diante da presença de todos nós. Aí alguém pergunta, como se dará isso, reverendo? Eu diria, não sei. Só que tome cuidado, não é um livro, tem lá um anjo, né? Uma fila, você lá esperando, nossa, deve chegar, né? Não podemos trabalhar nessa literalidade. Significa que nada escapa da memória de Deus. Essa é a melhor forma de entender essa questão de livros. Nada escapa da memória de Deus. 3 coisas a gente precisa entender aqui, todos ressuscitam ao mesmo tempo. Nós temos aqui uma única ressurreição. Não tem uma ressurreição aqui, depois de 1000 anos outra ressurreição. Não. Temos uma única ressurreição. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então nós estamos vendo aqui uma ressurreição só, de todos, né? A gente pode ver isso também em outros textos, né, que nos dão margem para isso. João 5, 28 a 29, né, o texto, né, de João. João 5. Quem achou, por favor, pode ler, tenha liberdade. 28 e 29? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja bem, todos, né, os que se acham no túmulo. Então, nós vamos perceber aí que é uma ressurreição de um grupo só, né? Os 6, caminhando aí para frente, né? 39, 40, 44 e 54. Seis, 39. 6. Bom. 39, pessoal. 6. A vontade de quem me enviou é que nenhum seja de todos os espíritos, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, todo aquele, né, será ressuscitado no último dia. Todos aqueles que é dele será ressuscitado no último dia. O 40 agora? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Deus tem um plano para nós, que é um plano muito importante. É um plano que é para corpo e alma. Não é um plano só para alma, é um plano para corpo e alma. Nós estaremos na presença de Deus, tal como Jesus está lá, corpo e alma. Você não estará lá nos céus, alminha lá, com um vestidinho branco, pulando de uma nuvem para outra, não. O céu é um lugar parecido com esse que nós temos aqui, o mundo, novos céus e nova terra, corpo e alma. E o que é importante, todos os santos, ou seja, todos os eleitos de todas as épocas, de todos os lugares. Isso é consolador para nós, porque quando a gente participa de um ofício fúnebre, é o que mais a gente fala. É o que mais a gente fala. Aquilo ali é só um corpo que vai se tornar em pó, mas depois será reconstituído e voltará. Alguém pode dizer, mas isso não é estranho? Como é que vai reconstituir? Se você tem um rim que foi doado para outra pessoa, como é que vai fazer? É limitar o poder daquele que tudo pode, ou aquele que é onipotente, ou seja, tem todo o poder, né? Isso é uma coisa que escapa aí do nosso controle, né? A gente tem que acreditar no poder. 44. Ninguém pode vir a mim, seu Pai, que me enviou, não consegue, e eu ressuscitarei no último dia. Então, isso é mais forte do que a morte, porque essa pessoa que aceita Jesus Cristo nasceu de novo, e sobre ela não tem o poder da segunda morte, que é o inferno. Então ela vai viver para sempre. E o 54.
quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o suscitarei no último dia. Uma forma figurada de falar que quem se beneficia da morte na cruz tem a vida eterna. Por isso que a cruz para nós é uma bênção, né, vinda do nosso Deus. Então, não há uma ressurreição dos crentes e depois dos descrentes. Para nós, há sempre uma ressurreição. Você lembra daquela visão de alguns? Aquele avião? O pessoal fala assim, olha, o senhor pode buscar o meu marido? Mas por quê? Ele foi para o banheiro e levou a roupa dele? Né? Porque só vê a roupa caída do lado, assim, porque teve um arrebatamento. Então ela ficou, o marido foi. Se ela ficou é porque o marido é mais santo que ela e já foi levado para os céus, né? Nessa posição alguns dizem que é a primeira ressurreição. Não, nós acreditamos que haverá uma ressurreição só uma ressurreição. Sim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Isso já estava no contexto antes da fundação do mundo? Sim, antes da fundação do mundo. Antes da fundação. O plano de Deus para os seus eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é composto por aqueles que serão alcançados pelo Evangelho. Por isso nós temos que pregar o Evangelho a todas as pessoas. E ele se tornará eficiente no mundo todo, em todas as épocas, neste grupo, que pertence ao rebanho de Cristo. Ele vai dizer, ainda tem muitas ovelhas do meu aprisco que vão ouvir ainda, que não são desse aprisco, mas que vão ouvir ainda o Evangelho. Por isso que ele diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É o recolhimento dos santos. O que é a vida da igreja? A vida da igreja é fazer isso, recolher os santos através da pregação do Evangelho. É a importância da pregação do Evangelho. Então é isso mesmo. Esses morrem, muitas vezes até perseguidos, por causa de Cristo, mas têm a esperança da ressurreição e da vida eterna, que é o que nós estamos falando aqui. Deu para entender? Porque a palavra em si sozinha não faz sentido, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai... Só o texto você fala assim, mas como é? Isso foi antes ou depois da morte de Cristo, né? Então... não, isso foi antes. O que Cristo está fazendo é cumprir a ordem de Deus de recolher os seus santos. Mas isso na mente de Deus, isso já estava estabelecido. Já. São os eleitos mesmo. Os que foram eleitos têm a mesma coisa. Em outras palavras, Cristo não derramou uma gota de sangue sem sentido. Todo o sangue de Cristo foi derramado para o povo eleito de Deus. Ele sabia o que estava fazendo. A obra dele era eficaz e será eficaz na vida dos eleitos de Deus. Não cabe a nós saber quem são. Não cabe a nós saber quantos são. O que cabe a nós é pregar o Evangelho. E esse é o papel da igreja. Por isso que Satanás está preso, amarrado nesse sentido. Porque o papel da igreja é pregar o Evangelho. Senão não teríamos condições. Seria cada vez mais difícil. Até para nós nos mantermos firmes no Evangelho seria difícil. E uma das coisas que esclarece que pode estar acontecendo uma escatologia individual na vida de alguns é quando eles começam a se distanciar do reino de Deus e deixam de pregar o Evangelho. Um eleito de Deus, uma das características de um eleito de Deus é que ele vive o Evangelho e ele prega o Evangelho. É característica clara. Eu não posso pregar o Evangelho se eu não vivo o Evangelho. Eu não posso pregar o Evangelho se eu não vivo. Eu tenho que viver o Evangelho para pregar o Evangelho. Vida de um eleito. A ressurreição é igual quando Deus criou todas as coisas. Ele diz assim, haja isso, e houve, haja isso. Sim, então, exatamente. É o poder da palavra, né? É isso mesmo. Pelo nome. É o poder da palavra. Pelo nome. Mas Sim. tem muita gente que prega o Evangelho e não vive, né? Sim, mas aí eu estou falando pessoal, né? Eu estou falando pessoal, porque inclusive esses podem até salvar pessoas Com a pregação. com a pregação. Mas Porque o é chamado falso. pode ser, mas eu estou falando individual, né? Eu prego o Evangelho, preguei para todo, mas eu não vivo o Evangelho. Então, desculpa, meu amigão, você pode até estar sendo usado, como uma mula foi usada também no passado,
mas não quer dizer com isso que você seja salvo. Uma das coisas que caracterizam o crente é a santidade. E não é uma santidade forçada como a do fariseu, que era santo para todo mundo ver. É uma santidade por amor a Deus. Não é hipócrita. Não é hipócrita, é uma santidade por amor, né? Esta é a segunda morte, o lago de fogo, que a gente está vendo aí. Temos a primeira, esta passará, deixará de existir. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a primeira morte. Mas a segunda morte, essa não passa, essa sempre será. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso é a eternidade, que é o texto que nós estamos vendo segundo os meus grifos aí. Então, em Apocalipse 21, verso 4, você tem a primeira morte. No 20 aqui, 7 em diante, você tem a 10, você tem a segunda morte, e essa ninguém se livra. Quem passa por essa não se livra. Esse é o lago de fogo, né? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O livro da vida é a redenção para os verdadeiros santos. Estes que são listados nesse livro são poupados por causa dos seus, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo, que sofreu por eles. Lembre-se que o livro da vida é o livro do Cordeiro que foi morto, né? É o livro do Cordeiro que foi morto. Por exemplo, capítulo 13, verso 18. 13 e 18. Perdão, 13 e 8. E adorá-los-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele já está resumindo, né, no capítulo 20, ele nem fala do Cordeiro, o livro da vida apenas, mas é o livro da vida do Cordeiro. Significa que eles estão naquele livro porque é o livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto para dar vida para eles. Não é por causa deles, mas é por causa do Cordeiro que foi morto para dar vida para eles. Nós não temos mérito nenhum na salvação, no sentido de realizar a salvação. É Cristo que dá, que recebe todo o mérito. Nós somos atingidos pela obra dele, pela obra maravilhosa dele. E o 21, 27, né? 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem quem pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então a melhor coisa é você entender isso. O que é o livro da vida? O livro da vida do Cordeiro é, na verdade, os méritos de Cristo sobre os crentes. Sobre os crentes. Quer dizer, o sangue de Cristo nos coloca isentos da culpa, nesse contexto bem claro do pecado. Justificados significa? Justificados. Eles não são justificados. Nesse caso, sim, esse é o ponto. Por que não vai para o inferno? Porque já está justificado por causa de Cristo. A obra de Cristo o justifica, né, de não ir. Então, a justiça por causa da obra do Cordeiro, né? A justiça por causa da obra do Cordeiro. No capítulo 5 a gente tem tudo isso, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguém tem algum posicionamento, alguma questão? Pastor, Sim. Nós estamos vivendo um tempo, né? Sim. Que vai até a ressurreição de Jesus até segunda. Sim. E que agora o diabo está preso. Sim. E quando chegar no final do milênio, aí que será solto. Sim. Porque não é que depois que isso vinha, porque já veio para julgar, né? Exatamente. Então, assim, A obra de Cristo, nesse momento agora, já é para julgar. E as forças de Satanás serão automaticamente exterminadas, o poder de Satanás será automaticamente exterminado. E aí vem o arrebatamento, crentes de um lado, não crentes do outro, julgamento de todos,
diabo já julgado, né? O texto bíblico diz que os santos julgarão, inclusive, os anjos maus, e aí a destruição eterna, né? Que é o que acontece com todos. Aplicações, terminando assim o estudo de hoje, né? A primeira aplicação que eu queria falar com vocês é a respeito dessa pergunta: como lidamos com a ansiedade, está entre aspas aí, quanto à data e o livro da vida? Que ansiedade é essa? Quando que Cristo vai voltar? E qual é a outra ansiedade? O meu nome está lá no livro. Como é que vocês acham que nós lidamos com isso? A resposta está aqui no texto, que vocês leram, de Apocalipse capítulo 20, nesses versículos de 7 em diante. Vivendo em santidade? Está correto. Mas como que é essa vida em santidade? Como que me faz entender que eu não estarei no meio daqueles que vão pular água de fogo, mas eu estarei no meio daqueles que estão com o nome no livro da vida? Pregando o Evangelho e também pregando o Evangelho e fazendo-o também. Tá. Fazendo o que é? Eu falo assim, desculpe, Vivendo o Evangelho, como a gente falou, com as características de alguém que realmente está feliz com a obra de Cristo, pela satisfação que tem em Cristo, né? Veja bem, ninguém irá para os céus só porque tem medo do inferno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho medo danado do inferno, vou fazer de tudo para não ir para lá. Não é? Essa ansiedade não é boa. É porque eu tenho medo do inferno, né? Se aqui já está ruim, imagina no inferno, né? Bom, a melhor forma é que você entenda o seguinte: Paulo, em determinado momento, ele diz assim: eu desejaria ser anátema, ou maldito, ou até ir para o inferno se eu pudesse salvar os meus conterrâneos. A questão não é ir para o inferno, a questão é amar a Deus. E sabe qual vai ser a grande alegria nos céus? Não é que eu não vou ter dor, não é que eu não vou ter problema financeiro, não é porque no céu eu não vou ter problema conjugal. O grande problema, a grande alegria de ir para os céus, não é porque eu não vou ter essas coisas. A grande alegria é porque eu vou estar com Cristo. A alegria de estar em comunhão com Deus. Não tem maior alegria nesse mundo do que você estar em comunhão com Deus. Se outras alegrias são maiores, então tem um problema na sua alegria. Eu adoro a Deus melhor quando eu não tenho problema nenhum. Tem algum problema aí. Você deve adorar a Deus melhor, independente de ter problema ou não ter problema, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ter saúde ou não ter saúde, de ter casamento ou não ter casamento. A grande alegria de servir a Deus é poder dizer: Ele é Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e eu vivo para Deus. A razão de existir é porque Ele quer que eu exista. Imagina, você acha que você existiria? Você é tão poderoso assim que você teria uma autoexistência? Não. A grande alegria da vida é Deus, e é poder estar com Deus e ter comunhão com Deus. Essa é a satisfação da conversão, é de você ter comunhão com Deus. A conversão gera isso em alguém. A pessoa fala assim: puxa, eu estou tão feliz agora porque eu tenho comunhão com Deus. Essa é a grande Quando você tem comunhão, você ameniza a ansiedade. Exatamente. Se você tem essa comunhão, o sedutor não vai ter poder sobre você. Satanás vai até fugir de você. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando a gente resiste, é não caindo nas armadilhas dele, é não indo para onde ele quer que a gente vá. Mas é difícil o que está escrito aqui: o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Tem que estar tudo escrito lá. Mas olha só o que diz o 10: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Sedutor de quem? Dos não eleitos. É o sedutor dos não eleitos. Se alguém está no livro da vida, ele tem as suas obras, mas é importante que a gente entenda isso. O livro da vida não significa que eu estou lá porque as minhas obras são maravilhosas. O livro da vida é o livro da vida do Cordeiro. E aí já foi salvo. Exatamente. Significa aí implica em galardão. Aí sim, aí está correto. Aí é galardão, é verdade.
Outra coisa que eu queria que a gente pensasse hoje, tá bom? A nossa guarda deve ficar levantada até passar os céus e a terra. Nunca baixa a guarda. Não pensa assim, eu já sou um crente que tem 30 anos na igreja, conheço tudo. Né? Não pensa assim, eu já sou um crente tão conhecedor da palavra de Deus. Sei até saber, quando o pastor prega, eu já sei até o que ele vai falar. Né? Então não tome como base esse tipo de coisa que te dá segurança. Nunca, tá? Cuidado, não abaixe a guarda, tá bom? Nunca abaixe a guarda. Existe atualmente duas apostas, entre aspas, Cristo e Satanás, igreja e a meretriz, duas mentalidades, evangelho e o falso evangelho. Cuidado, porque na tribulação seremos tentados a desistir da melhor, que é Cristo. Satanás vai querer seduzir. Tem dois caminhos, duas coisas. Geralmente a nossa tendência é optar por aquele que nos dá mais prazer. Então tome cuidado com essa história de cristianismo fácil. Quando o Herodes fala é difícil, é muito bom isso, porque eu acho que hoje tem um cristianismo falso. A coisa mais tranquila que eu estou vendo hoje é que é fácil ser crente. A Bíblia, estamos lendo esse texto e a gente percebe que todo crente que quer viver uma vida fiel será perseguido. Então eu acho que é muito complicado o cristianismo fácil, onde pessoas vão para os programas de TV e respondem aquilo que os interlocutores querem ouvir. Nós aceitamos qualquer coisa, nós temos o coração aberto, tal, e venha como está, mas não podemos julgar ninguém, tal. E claro, nós não podemos julgar ninguém, mas tem coisas muito importantes. A Bíblia fala como deve ser. E se a Bíblia fala como deve ser, então ouça a Bíblia, ouça a palavra, né? Outro detalhe, sejamos fiéis e não nos deixemos seduzir. Cuidado, geralmente tem muito lobo em pele de cordeiro, tá? Dizendo está tudo bem, está tudo bom. Podemos estar caindo em graves ciladas. É triste um evangelho sem Cristo, mas hoje o que muitas vezes temos é um evangelho sem Cristo. Numa igreja ouve-se de Satanás e ouve de cura, de prosperidade, de bênçãos em tantas coisas, mas cadê Cristo? Cadê o Cordeiro? Então toma cuidado com esse tipo de evangelho doce, e onde você faz o que você quiser e tá bom, Deus te aceita do seu jeito que você é, né? Basta você entender que é um eleito. Não, há uma característica clara de um eleito: ele luta contra o pecado, ele trava guerra contra o pecado, né? Outro ponto, esperamos um encontro com o grande trono branco, pois os nossos olhos não largam dele. Eu não preciso ver o trono chegar, eu já tenho hoje um olhar para o trono de Deus, que é o Salmo 11 que a gente já estudou nos grupos de oração. O meu olhar está no trono de Deus. Alguém chega para Davi e fala assim: Davi, está difícil, Davi, quebrar os fundamentos e querem matar-te. E ele diz: ok, então quando tudo não tem esperança, eu devo entender que Deus está me chamando para olhar para o trono dele. E se eu olho para o trono dele, sei que ele está lá. E se eu olho para o trono dele, sei que ele governa, porque o trono é o lugar de governo. E se eu olho para o trono dele, eu sei que ele vê os seus súditos, e eu sou um súdito de Deus antes de súdito de qualquer lugar. Estevão, ele não estava vendo, né? Estevão, se apedrejar, muito bem lembrado, muito bem lembrado. O olhar é para Deus, não é para o que dá vantagem, não é para o que funciona. O olhar é para Jesus, né? Então isso é bom. E por fim, o sofrimento tem data e hora para acabar, segundo o querer de Deus. Aí você fala amém. Amém. Mas esse é um detalhe importante: o sofrimento tem data e hora para acabar, segundo o querer de Deus. Nada com relação ao crente, de acordo com as suas dificuldades, é eterno. Tem um fim. Se não é com a morte, como a nossa morte, é com o retorno de Cristo. Porque quando o crente morre, acabou os sofrimentos. Ele está com Cristo, nesse trono, como a gente cantou, né? Como a gente acabou de cantar. Ele está com Cristo. E, quando Cristo voltar, estaremos com Ele, que é incomparavelmente melhor.
Acabamos o capítulo 20, semana que vem, capítulo 21, terminamos o texto. Ah, não, tem 22, então temos ainda mais 2 episódios. Vamos ficar em pé? Vamos orar e louvar.